E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Eu sou Marcos Eberlin, professor, pesquisador, químico, cientista, escritor. Mas, sobretudo, sou um cientista que aprendeu pela ciência a respeitar a autoridade absoluta da palavra de Deus, a Bíblia, e a usar a Bíblia como meu referencial de ciências. A Bíblia que tem autoridade sobre a ciência e não o contrário. Se usamos a Bíblia como nosso referencial, fazemos melhor ciência. Podemos, por exemplo, julgar teorias científicas. Se bate com a Bíblia, é uma boa teoria, provavelmente. Se não bate, já sabemos que é uma péssima teoria, que deverá ser refutada pelos dados. A nossa experiência contínua, repetida, continuada, tem mostrado que a Bíblia é um excelente guia para julgarmos, inclusive, hipóteses e teorias científicas. Darwin disse que teríamos evoluído daquela ameba primordial. A Bíblia já de cara disse errado, e o que nós temos descoberto hoje? Darwin morreu, as suas ideias morreram. E nesse podcast, o 147, iniciaremos uma pequena série de podcasts com esse título: A Bíblia Responde Melhor. E no 147, a Bíblia responde melhor. Quem somos? Falaremos de quem somos. Será que a Bíblia, de fato, responde melhor a essa grande pergunta? Quem somos? Se perguntamos à ciência quem somos, a ciência responderá hoje o quê? Qual seria a resposta da ciência? Baseado em Darwin, eles diriam: somos amebas evoluídas. Naquela sopa ácida, escaldante, venenosa, surgiu há milhões e milhões de anos atrás aquela primeira ameba, que lenta, gradual e sucessivamente foi evoluindo, passando pelos chimpanzés, que seriam nossos parentes, até dar em nós, eu aqui que estou falando, você que está aí ouvindo, amebas evoluídas. Se perguntamos para Darwin, alguém poderia, lendo as teorias de Darwin, dizer o quê? Somos ferro velho ambulante, cheio de órgãos vestigiais inúteis, perdendo a sua utilidade num processo evolutivo. Se perguntamos para os cosmólogos, somos um acidente cósmico. Naquele nada, o nada pega o nada para nada por nada e bum, faz o universo. E nesse universo surge a vida. Num acidente cósmico. Perguntando de novo para Darwin, ele diria: olha, somos parentes de chimpanzé. Um ser efêmero, fadado à extinção. Um entre milhões e milhões de outros animais que habitam esse planeta. Olha só, alguns, inclusive, vão dizer que, na realidade, o universo está recheado de outras civilizações. Carl Sagan disse isso. Calculou, inclusive, acho que é um número perto de 100 milhões de outras civilizações só na nossa galáxia. A conta que foi feita. Então, seríamos um entre milhões de ETs. Meros mamíferos, semelhante aos animais. A Darwin também teve essa dúvida. A nossa racionalidade seria símia, uma racionalidade símia evoluída. Essas seriam as respostas da ciência a essa grande pergunta: quem somos? Mas se perguntamos à Bíblia, o que a Bíblia diria? Em Gênesis 1, de 26 a 28, está escrito assim: fomos feitos à imagem e semelhança de um grande Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Percebeu a diferença entre a ciência de homens e a palavra de Deus? Na ciência de homens, você é uma ameba evoluída, um ferro velho ambulante, um acidente cósmico, um parente de chimpanzé, um ser efêmero, um entre milhões de ETs, um mero mamífero, uma racionalidade símia. Segundo a Bíblia, não. Somos feitos à imagem e semelhança de um grande Deus.
Meros mamíferos, segundo a Bíblia? Claro que não. Em Gênesis 1, de 26 a 28, está assim: e domine o homem sobre os animais, domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre os cães. Seguindo na Bíblia, lemos também em Salmos que fomos feitos pouco menor do que os anjos. De honra e glória, fomos coroados por Deus. Romanos 8, de 17 a 18, está escrito assim: somos filhos de Deus, portanto, irmãos de Cristo, irmãos de Jesus Cristo. Você já percebeu essa verdade? Se somos filhos de Deus, feitos filhos de Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz, nos tornamos, então, irmãos de Cristo, co-herdeiros de Deus com Cristo. Romanos 8, de 17 a 18. Em 1 aos Coríntios 15, 54, lemos também que será que temos uma racionalidade símia evoluída, que a gente nem poderia confiar muito bem nela? Será que existiria alguma racionalidade na nossa racionalidade, já que ela evoluiu de um chimpanzé? Mas, em 1 aos Coríntios 15, 54, nós lemos: temos a mente de Deus, a inteligência, a sabedoria, e receberemos um corpo incorruptível. O que é mortal se revestirá da imortalidade. Não há dúvida de que, de fato, a Bíblia descreve quem somos de uma forma totalmente diferente do que a ciência o faz, e com a autoridade da palavra de Deus. E não só teremos um corpo incorruptível, não só temos a mente de Cristo, a mente de Deus, portanto, podemos entender bem a sua obra. Esse é um dos grandes postulados, inclusive, cristãos sobre a ciência. Só podemos fazer ciência porque temos a mente de Deus. Temos na nossa mente estabelecida a lógica de Deus, que ele usou para criar a sua obra, criar o universo, criar a vida, a terra, estabelecer as leis da física. E com essa lógica que temos, podemos entender o que foi feito por Deus, podemos inclusive criar novas coisas, novas tecnologias, novas invenções feitas por homens criados à imagem e semelhança de Deus, com a mente, com o raciocínio de Deus embutida em nós. E o que a ciência mostra? Será que a ciência mostra que somos amebas evoluídas, ferro velho ambulante? Já em outros podcasts comentei aqui. Amebas evoluídas, não, naquela sopa ácida escaldante venenosa, eu jamais sugeriria qualquer tipo de vida, a evolução química. Temos órgãos vestigiais? Não. O apêndice é funcional, a amígdala é funcional. Todos, o cóccix é extremamente útil. Todos os órgãos vestigiais, os bad designs, têm caído um após o outro. Acidente cósmico? Não, o universo foi feito pronto, as fotos do James Webb têm mostrado. Será que somos um entre milhões de ETs? Nunca encontramos nenhum ET. O paradoxo de Fermi. Fermi, um grande físico, ganhador de prêmio Nobel, disse: se tem tanto ET por aí, cadê? Nunca encontramos. Parece que a Terra também é única, como já disse no podcast 146, um planeta especial feito por Deus para ser habitado. Os outros para estarem vazios, mas para refletirem a glória de Deus. Planetas coloridos, como nós temos no sistema solar, com anéis magníficos, as novas fotos do James Webb sobre os planetas do sistema solar, Saturno, Júpiter, Netuno, fantásticas, com aqueles anéis, cores exuberantes. Então nós temos pela ciência exemplos claros de que quem descreve melhor quem somos é a Bíblia e não a ciência. Será que somos meros mamíferos? Não, nossa racionalidade é ordens e ordens e ordens e ordens de grandeza superior aos chimpanzés.
o QI humano, né, uma média de 100 chimpanzés, sequer consegue sentar na cadeira para começar o teste, não menosprezando os chimpanzés, mas colocando cada um dos seres criados na ordem de prioridade que Deus próprio estabeleceu, a coroa da criação, o homem. Mais uma grande verdade da palavra de Deus. A Bíblia responde melhor às questões, às grandes questões dos homens. Quem somos? A Bíblia descreve corretamente quem somos. E essa descrição bate com a boa ciência. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.